Eu nunca acreditei em fantasmas, mas naquela noite o rádio me mostrou que o pior tipo de assombração não é do além, é de alguém que ainda respira, alguém que esteve lá. Isso aconteceu comigo em fevereiro deste ano, e desde então, cada estática no rádio me faz gelar. Aquela voz no vazio, ela não parou de chamar. Sou engenheiro de telecomunicações, com uma especialização que me leva para os cantos mais remotos do Brasil. Meu trabalho é garantir que a comunicação chegue onde o sinal de celular morre. Em fevereiro deste ano, fui sozinho para uma estação repetidora no coração do Pantanal, um lugar onde o silêncio é quebrado apenas pelo vento e pelos animais. São mais de 200 quilômetros de terra vermelha até o ponto mais próximo de civilização. Minha missão era rotineira, quase monótona, substituir um transmissor defeituoso que vinha falhando há semanas. Cheguei na terça-feira, por volta das 16 horas. O céu estava de um azul profundo, o calor úmido característico da região abraçava a pele. A estação em si era um container metálico funcional, cercado por painéis solares e antenas imponentes, tudo em meio a uma vegetação exuberante e densa. Para alguém como eu, que valoriza a autossuficiência e o isolamento, aquele lugar era um refúgio. Armei minha rede de camping na varanda rústica da pequena casinha de apoio, o cheiro de terra molhada e mato misturando-se ao ar. O rádio de comunicação HF, um Yaesu FT891, estava conectado à antena direcional, cuidadosamente alinhada com o posto de controle a centenas de quilômetros dali. As baterias auxiliares garantiam energia mesmo sem sol. Preparei meu jantar simples, um macarrão instantâneo, e enquanto comia, deixei o rádio ligado em uma frequência de escuta geral, apenas para me manter informado sobre as condições climáticas ou eventuais chamados de emergência. Os sons noturnos do Pantanal, o coachar dos sapos, o zunido dos insetos, o distante uivo de algum animal eram a trilha sonora perfeita para o meu merecido descanso. Tudo parecia em perfeita ordem, um cenário de paz e isolamento controlado. A tranquilidade da noite de quarta-feira, no entanto, foi quebrada. Por volta das 22 horas, enquanto eu verificava a voltagem dos painéis solares sob a luz fraca da lanterna de cabeça, um som capturou minha atenção. Vindo do rádio Yaesu, uma voz fraca e intermitente, quase engolida por uma onda de chiados altos. Minha primeira reação foi de descaso. Pensei ser apenas interferência atmosférica, talvez de alguma tempestade distante, algo comum nessas latitudes. Mesmo assim, com a rotina de quem lida com sinais fracos, ajustei a frequência, tentando isolar o som. A voz persistia, e um calafrio percorreu minha espinha ao perceber que parecia ser um pedido de socorro. As palavras, no entanto, eram difíceis de decifrar, em um idioma que não consegui identificar de imediato. Era um murmúrio desesperado, um lamento que parecia vir de muito longe. Continuei ajustando o dial, a curiosidade misturada a uma crescente apreensão. Às 23h15, o milagre da tecnologia, ou o prenúncio do horror, aconteceu. A voz se tornou mais clara, inegavelmente feminina, e as palavras, agora límpidas em meio à estática, eram um apelo desesperado. Ajuda, me ajudem, eles estão aqui, não posso sair. Naquele instante, a paz do isolamento se transformou em desconforto. Por que alguém estaria pedindo socorro em uma frequência aberta, sem identificação, de um lugar tão remoto? Peguei o microfone do rádio, a mão ligeiramente trêmula. Estação repetidora X1, aqui, engenheiro seu nome. Quem está chamando? Por favor, informe sua localização. O silêncio que se seguiu foi denso, quebrado apenas pelo ruído branco do rádio. Então, um som diferente surgiu na linha. Um arrastar pesado, como algo sendo raspado no chão de terra batida, seguido de um clique metálico. A voz voltou, agora um sussurro roubo, carregado de puro terror. Eles ouviram, vão me achar, por favor. Uma nova onda de interferência tomou a linha, mais intensa que antes. Desta vez, porém, havia algo diferente nela. Uma qualidade quase rítmica, como se fosse deliberada, intencionalmente bloqueando qualquer comunicação. Era como se alguém, do outro lado da linha, estivesse tentando me impedir de ouvir, de ajudar. A sensação de que algo estava fundamentalmente errado se instalou, fria e penetrante. O clique metálico, arrastar no chão. Aquelas palavras, eles ouviram, vão me achar, ecoavam na minha cabeça enquanto um suor frio brotava na minha testa. Desliguei o microfone, o coração martelando no peito como um tambor desgovernado. Tentei racionalizar.
Um chamado de socorro falso, talvez um teste de rádio, um trote de alguém com acesso a um equipamento similar. Mas a voz não era de quem fazia piada, era de puro desespero. Fiquei imóvel na varanda, a lanterna de cabeça varrendo a escuridão densa ao redor da estação. Os sons normais do Pantanal pareciam amplificados. Cada coachar, cada estalo de galho soava como uma ameaça iminente. Olhei para as antenas, altos esqueletos metálicos contra o céu sem estrelas, e de repente senti como se fossem olhos me observando. O rádio voltou a emitir sons, mas agora não era a voz em desespero. Era uma interferência diferente, um ruído agudo e constante, como um apito em alta frequência, que parecia vir de fora. Meu estômago revirou. Isso não era normal. Peguei a faca de sobrevivência que sempre carrego, a lâmina fria contra minha palma suando. Não era para combate, mas era algo. Olhei para a porta metálica do container, onde ficava o transmissor principal. Ela estava trancada, como a deixei. De repente, um som baixo e arrastado. Vinha de perto, muito perto. Não da mata, mas da própria estação. Um ruído de metal raspando contra metal, vindo de baixo da varanda. Congelado, tentei focar minha audição. Era sutil, mas inconfundível. Alguém estava mexendo em algo na base do container. Meus olhos correram para as baterias, para os cabos que saíam para as antenas. Algo estava sendo feito. Uma mão apareceu na borda da varanda, suja de terra, segurando um pequeno alicate de corte. A mão parou por um instante, como se estivesse sentindo o ar, e então começou a trabalhar nos fios de uma das baterias. Não havia como fugir. A noite era completa e eu estava a quilômetros de qualquer ajuda. O medo paralisou meus membros, mas uma pequena fagulha de instinto de sobrevivência acendeu. O rádio, agora emitindo um silvo agudo insuportável, estava bem ao meu lado. A mão na bateria continuava seu trabalho metódico. Levantei o rádio, mirei na direção do som e, com um grito que saiu mais como um arquejo rouco, apertei o botão de transmissão, falando qualquer coisa que viesse à minha mente, em português e inglês, repetindo o quem está chamando e a localização. A mão parou. O alicate caiu. Por um segundo eterno, nenhum som. Então, um empurrão violento na porta do container me jogou para trás. A porta cedeu. E na abertura, contra a pouca luz que a lanterna do meu celular projetava, vi uma figura. Não um rosto, apenas a silhueta de alguém alto, vestindo algo escuro e um capuz. Não consegui ver mais nada. O silvo do rádio cessou abruptamente. Um silêncio total e absoluto se instalou, mais aterrorizador que qualquer som. O choque e o instinto de sobrevivência me impulsionaram. Rolei para longe da porta que cedeu, a figura encapuzada entrando. Corri em direção ao carro, tropeçando na escuridão, os passos atrás de mim confirmando a perseguição. As mãos suavam tanto que a chave mal entrava na ignição. O motor finalmente pegou. Ao dar ré, vi a silhueta parada, observando, mas sem perseguir. Dirigi feito louco pelas trilhas, o medo me guiando. Cheguei a um vilarejo ao amanhecer e fui direto à delegacia. Contei tudo, o chamado, a interferência, os fios cortados, a figura. O delegado ouviu, mas a resposta foi desencorajadora. Sem provas concretas, sem crime grave, pouco podemos fazer. Isso é comum nessas áreas. Senti um frio na espinha. Comum era a palavra mais assustadora. Uma semana depois, em um fórum de radioamadores, descobri algo pior. Outros relatos isolados, em locais remotos, com chamados de socorro no rádio, interferências rítmicas e falhas de equipamentos semelhantes. Sempre em datas próximas à minha experiência. Sem explicações, sem criminosos pegos, apenas um padrão sinistro e o medo persistente no vazio. Desde aquela noite, minha vida mudou. As portas das minhas casas são sempre trancadas, mesmo quando estou dentro. Verifico os fios e as baterias dos meus equipamentos com obsessão. Evito áreas remotas, o silêncio me causa pânico e a estática no rádio me faz pular. Cada barulho inesperado, cada sombra no canto do olho me remete àquela figura. Uma vez, durante uma viagem a trabalho, em um hotel em outra cidade, recebi um e-mail de um remetente anônimo.
Apenas uma frase. Ainda ouvindo o chamado? Aquele e-mail foi apagado em segundos, mas a sensação de ser observado, de que aquilo não acabou, nunca me deixou. Eu sei que eles sabem onde me encontrar. E eu não posso fazer nada.